Na hora de realizar os cálculos, o que é necessário? Dimensionar corretamente a relevância do processo, tá? É um item importante, a relevância do processo. É um pouco, talvez, subjetivo, mas é importante a gente fazer essa avaliação, porque essa relevância do processo vai aumentar ou não o risco do perito. Então, se for um processo muito relevante, talvez até midiático, então é necessário dimensionar, avaliar esse aspecto, tá? Porque o teu trabalho vai ter o maior ou menor peso frente a essa relevância. Então, nesse caso, é preciso, né, utilizar esse aspecto na hora de avaliar os honorários. Então, o honorário pode ser maior ou menor por causa desse aspecto. Tá? O vulto também, né, tem a ver também com a relevância. Né? O vulto aqui talvez seja o tamanho, né, a grandiosidade do trabalho, tá? Que você vai realizar. Então é necessário verificar a extensão desse laudo, né, do trabalho que você vai desenvolver, né, vai precisar desenvolver. O risco também, então quanto maior risco para o perito, mais você precisa cobrar. Esse risco, né, esse vulto, esse risco também está muito associado com o valor que isso vai gerar, né? Ou com o impacto que esse laudo vai gerar na decisão do juiz frente àquilo que está sendo discutido. Então, se é um processo onde está se discutindo ali 2.000, 3.000, 5.000 reais, você tem ali uma relevância, tem um vulto, tem um risco. Se você está atuando numa perícia onde o que está sendo discutido ali é questão de, sei lá, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de reais, então já tem uma outra relevância, já tem um outro voo, já tem um outro risco. E seus honorários precisam ser compatíveis com esses aspectos. Então, talvez a nível de trabalho, você, ao realizar, digamos assim, o trabalho de algo que envolve, sei lá, 2.000, 3.000 reais, talvez tenha um risco menor, portanto, talvez você cobre ali sei lá, 2.000 reais ali para fazer, por exemplo. E aquele trabalho, aquele laudo que envolve valores, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de reais, como o vulto, o risco é muito maior, então talvez, né, ainda que dê o mesmo trabalho, né, vamos dizer assim, para você fazer, em si, né, em termos braçais, né, digamos assim, mas ainda assim você pode cobrar muito mais por esse honorário, tá? Talvez não 2.000, mas talvez 10.000, 20.000, 30.000 reais, tá bom? Outro aspecto importante aí é a complexidade dos serviços que você vai realizar. Então tem muita coisa para calcular, tem muita coisa para ver, tem muitos quesitos para você responder, né? Então são coisas mais complexas, são cálculos até mais complexos. Então isso também vai determinar o valor dos seus honorários. A qualificação do pessoal que participará dos serviços, caso você tenha necessidade de contratar, né, ter auxiliares, essas pessoas talvez sejam peritos também, como você, ou então pelo menos especialistas em determinadas áreas, né? Então você vai pagar esses especialistas. E quanto mais especializado é o profissional, mais ele cobra, maior é o valor da sua mão de obra, né, do seu honorário. E o prazo para entrega dos trabalhos também, né, esse prazo é importante, isso aí também vai pesar. Então, se você tiver que fazer um trabalho para entregar daqui a 30 dias, é uma coisa. Mas digamos que você seja contratado como um assistente técnico, tá? Assim meio que de última hora. Então a parte lá decidiu te contratar, porque o perito já fez o laudo, apresentou o laudo, e o advogado não está sabendo ali interpretar direito, talvez esteja até questionando alguma coisa, e aí ele resolve, olha, vamos precisar de um assistente técnico. Aí chegou até você, te contratou, e o prazo dele já está ali bem reduzidinho, né? E ele fala para você, ó, doutor, né? Doutora, olha só, eu tenho 3 dias para fazer isso aqui. Eu preciso apresentar minha petição aqui de impugnação aqui do laudo do perito. Preciso da sua ajuda, me apoia, pelo amor de Deus, mas você só tem 3 dias. E aí você vai precisar, sei lá,
mudar a sua agenda, você vai mexer na sua agenda, você vai trabalhar de madrugada, né? E aí vai ficar um pouco mais complicado e aí você vai ter que cobrar um pouco mais caro por isso. Tá? Bem, e a confecção de laudos interdisciplinares. Então, se for o caso, por exemplo, se for uma perícia, né, mais complexa, onde será necessário ali a atuação de uma equipe, então esse laudo vai precisar ter, sei lá, 2, 3 especialistas diferentes. Então, nesse caso, né, então vai ser necessário determinar, né, o custo desses laudos interdisciplinares que talvez irão compor um laudo central, por exemplo.